joga no Flamengo e ganha um salário de 7 dígitos, que é o que a gente sabe que ele ganha, um salário de 7 dígitos. Felipe Luiz está certo nesse tipo de declaração, ele tem que falar mesmo em coletiva, poderia ter sido evitado. Sua análise, fica à vontade. A impressão que passa é que assim, a coisa chegou num limite, né? No limite. Ele fala, Pedro vem treinando mal há muito tempo, né? E é chocante porque você pensa assim, realmente a impressão que o jogador tem a visão que ele tem da coisa é: eu só sou profissional se eu for titular. Então ele fez aquele esforço todo, comprou equipamento para trabalhar em casa, porque ele achou assim: pô, eu vou voltar titular absoluto, inquestionável. Então eu vou fazer tudo para apressar essa recuperação, né? Só que aí a coisa não aconteceu exatamente como ele queria, e aí ele começou a largar, como ele já fez em outras vezes, como o Davi Luiz já relatou, como outras pessoas já relataram em outros momentos, problema com São Paulo, na época do Sampaoli, problema na época do Paulo Souza. Então, assim, o Pedro tem esse precedente dessa visão de que o jogador só é profissional se for titular. E eu vejo assim com muita tristeza o torcedor que fica falando em profissionalismo, profissionalismo, profissionalismo. Profissionalismo para o torcedor, para muitos torcedores, não vou generalizar, é só ganhar. É só ganhar. Profissionalismo é ganhar, é ser campeão, né? Por quê? Porque nessa hora acaba defendendo o jogador, né? Não, fica essa coisa. Aí não adianta falar assim, mas ninguém ouviu o jogador, gente. Assim, esse tipo de relato que o Felipe Luiz fez, treinador nenhum faria se fosse uma simples implicância. Se fosse uma simples implicância. O jogador não é como eu quero, não faz o que eu peço, como eu gostaria que ele fizesse, então eu vou queimar o cara. Ninguém faz isso. Ninguém faria o que o Felipe Luiz fez se não tivesse muito, muito, muito respaldo. Não só de diretoria, mas principalmente do elenco. Porque isso aí, o que ele fez, se o Pedro tivesse um mínimo de razão nisso, racharia o grupo. Na hora. Racharia o grupo e o Felipe Luiz perderia o comando. O que ele fez foi justamente para não perder o comando. Para não perder o comando, porque o elenco deve estar muito insatisfeito com o Pedro. E pelo relato dele, deboche em treino, de ficar treinando sem intensidade, tá ali só porque. E é uma situação assim que é bizarra, porque antigamente o que jogador assim fazia? Ele não ia treinar, né? Porque antigamente era uma zona, o jogador não estava recebendo em dia e tal, contrato não era muito bem amarrado em relação à questão de faltas e tal. Aí o jogador começava a faltar treino, forçava a saída e pronto, dane-se. Hoje ele não pode fazer isso. Então o que o jogador faz? O jogador vai, não falta, chega lá, chega na hora, não toma multa por atraso nem nada, mas não treina como deveria treinar. Treina sem intensidade. Por quê? Porque só aceita se for titular. Se não estiver jogando, aí acha que pode avacalhar, né? Isso aí, gente, é o básico. É o básico de uma pessoa. Esses caras são os privilegiados dos privilegiados. Um cara que joga no Flamengo e ganha um salário de 7 dígitos, que é o que a gente sabe que ele ganha, um salário de 7 dígitos, o cara é o privilegiado, privilegiado. E a coisa mais parecida com o expediente de trabalho que o jogador tem é o treino. Se o cara não deixar 100% no treinamento, é o absurdo do absurdo, gente. O cara ficar com postura de deboche, tal, como se fosse aquele aluno que vai fazer a educação física no ensino médio por obrigação, né? Porque senão toma falta, porque senão é reprovado, aí fica lá de má vontade. É uma postura ridícula, é uma postura assim, bizarra de um jogador. Então, assim, a coisa chegou no limite. Pro Felipe Luiz expor desse jeito, a coisa certamente chegou no limite. E aí a gente tem que ver qual vai ser a postura do Pedro em relação a isso.
se ele vai ter a postura de simplesmente desistir, sair e buscar um clube que passe a mão na cabeça dele, coloque ele de titular e faça tudo o que ele quer, ou se ele vai querer se provar ainda no Flamengo, mostrar para o Felipe Luiz que ele consegue ter rendimento, que ele consegue desempenhar nesse nível que o Felipe Luiz quer, e seria bom até para ele evoluir como jogador, mas realmente parece não ser o destino, o que ele vai fazer. Até o staff dele uma pessoa do staff dele já falou para o Vene Casagrande, vão procurar uma proposta para ele sair, né? O que é lamentável, o Flamengo vai perder, sim. Mas botar a culpa no Felipe Luiz disso é ser contra o profissionalismo que a gente cobra, porque, gente, a gente está falando de uma coisa muito básica. Enquanto a discussão era o Felipe Luiz, o Pedro não se encaixa no modelo de jogo do Felipe Luiz, por isso que ele não joga e tal. Enquanto tá isso, ok, mas quando o jogador passa a não cumprir as suas funções mais básicas, que é a de ir treinar e se esforçar, porque ele tem que se esforçar não só para jogar, gente. Ele tem que se esforçar para se valorizar no mercado. Ele tem que se esforçar. Porque você acha que alguém, que um time vai fazer uma oferta muito grande para o Flamengo? Não vai. E também não vai fazer uma oferta muito grande de salário para o Pedro, não. Ele está se desvalorizando com esse tipo de postura. Quando o treinador fala uma situação, uma coisa dessa, como ele falou, não é só o jogador tá desvalorizando em relação ao valor que vai ser pago para o clube. Ele está se desvalorizando o valor que vai ser pago para ele também. Então isso não faz sentido, esse tipo de postura. Não faz sentido. E o Felipe Luiz foi na contramão, né? Que todo mundo normalmente não expõe esse tipo de situação, porque não quer se desgastar, porque não quer enfrentar. O Felipe Luiz muito provavelmente segurou isso o que ele pôde. O que ele pôde, mas aí foi o que ele falou na coletiva. Pô, chega uma hora, e aí o que acontece? Eu não escalo o jogador, ninguém tá sabendo de nada do que tá acontecendo, quem toma porrada é o treinador. Quem apanha é o treinador, quem é criticado é o treinador. Então ele falou, pô, não dá pra ser assim. Não vou ficar aqui tomando porrada, sendo que ninguém sabe o que acontece no dia a dia. Vou expor o que aconteceu no dia a dia, para todo mundo ficar sabendo. Aí cada um forma a sua opinião. Mas pelo menos ele expôs e mostrou. Ó, não tem negociação com esforço no treino. Porque, gente, senão vira uma zona. Para pensar. Por mais que ele rode o elenco e tal, ele tem uma base titular. Tem jogador que joga menos do que outros. Já pensou? Foi o que ele falou. Esse tipo de coisa contamina. Já pensou? Ele não faz nada, o Pedro continua fazendo isso, daqui a pouco um outro pode começar a fazer, também porque está insatisfeito, porque não está jogando. Você tenta imaginar como é que é isso num elenco que tem Danilo, Alexandro, Jorginho, caras que vieram da Europa, que você pode questionar qualidade do jogo deles, né? Tem gente que não acha que o Danilo não é um bom jogador, tem gente que acha que o Alexandre não é grande coisa, porque prefere lateral que seja daqueles levinhos que driblam, vão na linha de fundo, cruzam e tal. Você pode questionar, mas não pode questionar a trajetória profissional desses caras, né? Então imagina para o Felipe Luiz administrar isso, olhar para ver um jogador fazendo isso e tapar o sol com a peneira, passar a mão na cabeça, a postura desses jogadores, dessas lideranças com o Felipe Luiz. É um negócio que, assim, ele perde o grupo. Ele perde o grupo. Então, acho que a coisa chegou no limite e a discussão veio para uma coisa muito mais básica. Agora não é mais discussão sobre modelo de jogo, sobre se o Felipe Luiz consegue ou não. A questão toda é que o jogador não está fazendo o básico de um jogador profissional muito bem remunerado num clube do tamanho do Flamengo. A partir do momento que isso acontece, não tem mais o que se discutir em relação ao jogador. Ou o jogador muda, ou ele sai. Não tem outro jeito. Porque se o treinador ceder, já era. Já era. Ele perde o trabalho, perde o grupo, perde tudo. Ele joga. Se o Felipe Luiz ceder, ele joga a carreira fora. Porque ele se queima.
Se ele faz alguma coisa diferente disso, o Danilo vai comentar com pessoas do conhecimento dele, o Alexandre vai comentar com pessoas do conhecimento dele, o Jorginho vai comentar com pessoas do conhecimento dele, e o Felipe Luiz se queima profissionalmente por uma carreira que está só começando. Não tem como ele agir diferente do que ele agiu. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até 2 mil por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.